Depois eu te falo. Fala, pessoal! Seu aqui de novo, Fagner Ademicon! Fagner Socila! E como sempre, muito bem acompanhado por pessoas especiais que estão sempre dos meus lados, às vezes direitos e às vezes esquerdos. Não é isso, dona Mauriana Faria, noivas executivas de venda do carro branco do táxi? Olha, já me apresentou e muito bem. Olá, pessoal, eu sou Mauri Faria, a Mauri do táxi aí também, né? Não, Mauri, suas unhas estão lindas. Quem que fez essas unhas aí? É a Lu, lá no Socila, Socila São Que Bento. isso, hein? Poxa, a Lu é fera demais, Lu, né? obrigada, viu? Por cuidar das minhas unhas. E essa maravilhosa na sua frente aí, apertando Essa os cachinhos? maravilhosa aqui, encantadora, Fagner. É a Dona da nossa técnica do método, como é que chama o método dela? bumbum na nuca. É a nossa doutora Sâmia, Fagner. DR Samia. Muito prazer estar aqui com vocês nessa mesa linda, nessa bancada maravilhosa. É isso aí, eu também quero agradecer o meu digníssimo Myron, que cuida dos meus cabelos. Estou sempre aqui bonita aqui com vocês por conta dele, né? Eu adoro quando vocês valorizam quem valorizam vocês. Adoro, gente. Isso é de uma gratidão tão grande, gente. Não, eu fico esperando esse momento na semana para voltar com a beleza renovada. Eu faço 300 stories só porque eu tô com o cabelo lindo e arrumado. Preparem-se, meninas, que vocês vão descobrir agora tudo o que passa na mente das pessoas com esse Best Forever aqui. Eu estou Grande super amigo curiosa. de longa data. Fernando, cara, que história é essa daí de neurosilência, neuroplasticidade? Cara, conta tudo pra gente. Mas antes, Claro. quem és tu? Então, ao modo ocidental, né, os ocidentais se apresentam em cima do eu, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Os orientais, eles se apresentam de forma diferente. As neurociências mostram isso. Eles falam, eu sou um pai, né? Eu sou o funcionário que ajuda a empresa a crescer. Então, ao modo ocidental, eu sou Fernando Coelho, Belo Horizontino, 55 anos, divulgador científico de neurociência, neuroeducador via MEC e detentor da patente de um método, que é o método Neuronutrofitness, que traz a estética da existência, né, que vem lá da Grécia Antiga, passa pelas neurociências e que hoje é a contracultura dessa aceleração do pensamento, né, da IA, dos dispositivos móveis, e que é a nova onda se surfar, né, diante do desconforto que tem causado à sociedade. Acredito que tenha A minha explicado. mente já ficou... Já bugou. Toma essa metralhadora aí. Uau! A mente dela já E é o bugou. jeito, esse é o jeito ocidental. E o oriental? Então, o oriental, aí a gente já fala da ideia de Ikigai, né, que vem lá de Okinawa, uma ilha japonesa, que é o que eu vim fazer na Terra, né? Fronte a qual a vida que vale a pena ser vivida. Qual que é a minha missão para aqueles que acreditam nisso ou que por alguma crise existencial eventualmente tenham chegado nessas questões. Então, dentro disso, eu sou a pessoa que abraçou a ideia de salvar vidas anos ou décadas antes por desfecho de hábitos, né? Nós vivemos com hábitos e esses hábitos vão nos colocando em rota de colisão com o nosso desfecho final. E no mundo moderno, né, que é uma simulação para essa prisão que a gente vive de um corpo mamífero terrestre vertebrado primata com 98,8% DNA, ou seja, genoma idêntico a um chimpanzé. Eles só não dobram essa falange do dedão, não tem cordas vocais que permitam conversar e não tem os neurônios concentrados no córtex pré-frontal. Fronte isso, nós só somos diferentes 1,2%. Então, nós somos animais, né? Mas a grande maioria nem sabe que não sabe disso e não existe um manual do ser humano. Você compra uma geladeira, vem manual. Cadê o manual do ser humano? E dentro disso, vivendo nesse ambiente simulado moderno, esse mamífero, ele acaba tendo prejuízo e perdendo a oportunidade do seu melhor potencial, da sua melhor versão. E o resgate disso nunca teve tão em voga, né? Fernando, cara, você chegou aí e você separou muito bem tudo isso na evolução. Eu achei extraordinário, mas foda-se isso tudo. Eu quero saber
Quem era você quando era criança? Ah, sim. 5, 10 anos de idade, você estudou com quem? Você chegou a jogar bola com alguém? Você deu uma pedrada uma vez numa vidraça, né, Mauri? E saiu correndo. Bateu campainha. campainha, eu saiu fiz correndo. muito Jogou isso. peão. Qual que era a sua brincadeira de Bolinha infância, de ô gude. Sâmia? Ah, eu era muito moleque. Você não Eu já fazia fiz comidinha tudo de terra, isso. não, né? Não, eu já Eu já guardava fiz. comida de verdade, tudo embaixo da cama, até virar bicho. Primeiro você vai fazer uma apresentação de quem você era no passado. E Sim, depois você vai fazer uma correlação se você sonhava ou não em ser quem você é hoje. Ok, vamos lá. Bom, vamos atender essa encomenda, né? Isso. Eu sou nascido em 1970 e nessa fábrica de seres humanos que existia na época, onde ia se colocando a alma dentro do corpo, né, para a criança nascer, a máquina era de 1970 e eu acredito piamente que ela tenha falhado e colocado Em algum momento. uma alma de palhaço no corpo de gente séria, né? Então, essa cara de gente séria que eu tenho, não se enganem, eu não mereço a confiança que vocês me entregam. Adorei. E na primeira oportunidade eu vou passar para palhaçada. Né? E muito me preocupa, eu tenho há décadas procurado o injustiçado que anda por aí com um corpo de palhaço, com uma alma de sério. É você ou não? Patati patatá. Cara, outro dia eu tava assistindo um podcast, eu achei o máximo. Um sargento muito famoso lá de São Paulo, lá que é negócio todo, né? Ele tava fazendo as rotinas dele lá, de policial militar, de repente toca o telefone, né? Central, tudo bem, tudo bem. Ocorrência lá, você precisa ir numa festa lá, tá tendo lá um uso indevido de imagem e tal, que é negócio todo. Tranquilo, mais uma rotina normal, né? Uma mulher foi convidada pra ir numa festa. Na hora que ela chegou na festa, ela era a detentora da franquia Patati Patatá. E como as pessoas não sabiam disso, no dia da festa, quem que foi apresentar? Patati Patatá. E ela não lembrava dessa agenda no caderno dela. Ligou lá pra central e falou, pessoal, nós vamos ter essa festa aqui assim, assado? Não, não tem não. Mas eu tô na festa de Patati Patatá. Ué, Patati Patatá fake. Ué, então peraí, então ligou pra polícia. E não falou nada. E de repente chegam os policiais lá na festa de aniversário, que é negócio todo, e ela fala, foi eu que chamei a polícia. Você chamou a polícia pra quem? Esse casal aqui, Patati Patatá, estão fazendo aqui uma animação. Eu sou a dona da franquia, não são verdadeiros. A gente precisa levar eles. Os caras ficaram apertados demais e chegaram pro sargento. Sargento, pelo amor de Deus, não tem importância não, pode levar a gente. Mas eu preciso tirar pelo menos a roupa. O cara, não, de jeito nenhum. A prova do crime é você vestir de palhaço. Botou todo mundo no camburão vestido de palhaço e foi até a delegacia. Cara, na hora que chegou na delegacia, que o delegado bateu o olho naquilo, viu os dois caras sentados, o cara chamou o sargento do canto. Falou, sargento, você foi longe demais, cara. Você prendeu o Patati. Cara, imagina. E na hora que você falou isso, veio isso na minha mente com tanta clareza. Que dó. Alguém vestido de palhaço, sério, e você com essa seriedade com um palhaço dentro de você, cara. Que sensacional. lindo. Se o palhaço vai fazer entrevista de emprego no circo, ninguém sabe ao certo se ele deve se portar de forma séria ou engraçada para ganhar o emprego, né? E não há a menor dúvida que se a gente morre no fim, a única atividade válida para a gente é rir. Qualquer outra atividade que nós façamos é um despropósito, né? Então, é muito importante a gente ter uma relação com o rir. O palhaço é a pessoa mais importante do mundo nesse sentido. Não tão valorizado porque não leva nada a sério. Fernando, de onde que sai o riso, de onde sai o humor, de onde sai a diversão do nosso cérebro, cara? Porque tem muita gente que não consegue acessar esse gatilho. Tem gente que é mal amargo, mal-humorado, ranzinza o tempo todo, cara. E a vida... Tem que ser leve. Então, o riso, ele não foi completamente explicado. O máximo que a gente chega de explicação é que é uma quebra da projeção lógica que o cérebro faz, né? Então, você está contando um caso, eu faço antecipadamente, através dos neurônios espelho, uma projeção de como essa história vai se dar. Né? É igual fim de novela, que eles mudam o fim. Aquilo é uma quebra. Então, essa quebra, quando ela acontece e... O elemento novo que surgiu, ele é completamente absurdo. Como se diz o ditado, por essa nem o futuro esperava. Exatamente. Surpreendido, Aí se dá a risada, né? Que é algo sem finalidade. Assim, existe a finalidade social. Ela junta, aproxima pessoas, né? Ela é o que de mais íntimo pode acontecer entre um homem e uma mulher, por exemplo, né? A maioria acha que o mais íntimo é ir pra cama, coisa do tipo. Peraí, como é que é? Não entendi, cara. Que linda. Você, Você quando tá falando ama alguém... pra mim
Que o mais íntimo. Sim, que o mais íntimo que pode acontecer entre um homem e uma mulher que se amam é a risada junto. É quando você se diverte. Ai, que Porque gostoso. você se desliga, que assim, lindo. quanto mais Coisa próximo do... Nossa, muito bom. Quanto mais próximo do Cara, prazer que coisa falou extremo... nossa bonita que você língua, falou né? agora, cara. Não, nem interessante. Vai se fuder, interessante isso. É bonito. Bonito. Profundo, é É poético. lindo! Para além do Uau. sexo, não me interpretem mal, não estou falando que é ruim, é ótimo. Quando é ruim é bom, quando é bom é ótimo. Mas a risada, ela vai efetivamente eliminar naquele momento em que está acontecendo todos os problemas do mundo. Então você está partilhando com a pessoa que você ama um momento que é único e só seus e nada apaga, Íntimo, né? Então a conexão mental proveniente desse momento de gargalhada a dois, ela é fantástica. Tanto é, eu não quero fazer um podcast pornô aqui, hein? Mas veja bem, se um Você casal nem vai tiver... conseguir, até agora não saiu uma palavra de médio escalão da sua boca. E eu tô tentando. Vamos lá. Mas se um casal estiver transando, né? Quem está em casa aí, se já passou por isso, provavelmente passou, vai lembrar. Se um casal estiver transando e algo engraçado acontecer e eles entrarem... Confirmou. Risada? Eles entrarem na gargalhada, eles vão parar o sexo, rir e depois voltar a fazer sexo. Isso Melhor comprova ainda, né? Fica melhor. que rir é muito melhor Cara, do uma que vez sexo. aconteceu comigo. Lá vai ele com a caso. história dele. Sempre Naquela tem uma casinha pra que a contar. gente entra. Nós colocamos uma banheira de hidromassagem com aquela água pelando os dois, entrou os dois lá Nossa, dentro. frango assado. E de repente, um saiu do lado do outro, encostou e os dois ficou quieto, sem manifestar nada. De repente a companheira falou assim: me ajuda aqui, minha pressão caiu. Nossa. Eu falei assim: espera a minha aumentar que eu te ajudo. Então os dois encostados no outro lá de pressão baixa, numa fraqueza, numa bambeza, cara. falando. E rindo. E dando gargalhada, cara. Poxa, cara. Isso é interessante. delícia. Até Isso é porque eles muito acham, gostoso. por exemplo, o sexo é uma coisa incrivelmente muito séria para muita gente e isso o atrapalha. A dança do acasalamento, todo mundo pensa que é uma dança sensual que o homem faz, né, para seduzir a mulher. Mal sabem que se você fizer uma dança engraçada, é muito mais sexual Olha. do que uma dança que Aí o efeito tenta- TikTok, né, cara? Porque a mulher relaxa, ela vai Sim, rir, verdade. vai diminuir aquela pressão do que vai acontecer. E Que aí aumenta ela o se desejo, a preparou, né? admiração. Sim, E aí você vira uma presa fácil, né? totalmente. Vira uma Em algumas delas você arranca a cabeça da gente, Você quase acha viúva que os negra, né? Palhaços são pegadores. Fernando, você fala com tanta tranquilidade, Ai, cara. Você usa gente. tão bem as palavras pra explicar uma coisa, às vezes, que é simples, mas você consegue colocar de uma forma que a gente acaba acreditando que é óbvio. Sim. E o mais importante, a gente tira aquela pressão de achar que as coisas acontecem pelo acaso e você consegue provar pra gente que nada é pelo acaso. Porque se Sim. você fez uma analogia entre os homens e os macacos com tantas semelhanças e com apenas 2% que nos transforma em totalmente espécies totalmente diferentes, Sim. eu consigo me encaixar num grupo de 30 milhões de espécies, que são os animais que estão na Terra, dentro de um grupo de 8 bilhões de pessoas. Sim. Por que que essa espécie prolifera muito mais do que as pessoas? É porque nós realmente somos os predadores ou não? Nós temos uma capacidade de multiplicar muito maior do que os outros animais. Na realidade, como dizia Charles Darwin, né, não vai sobreviver o mais forte nem o mais esperto, mas aquele que melhor se adaptar. Já passaram 108 bilhões de humanos e hominídeos, né, durante essa evolução na Terra. E nós, para existir vida na Terra, entraram em faixa de equilíbrio, ou seja, faixa de homeostase, 112 itens, atmosfera, oxigênio, água e etc., para que pudesse haver vida. Na realidade, acredita-se, por um lado, que somos um acidente dessas supostas coincidências, outro lado caminha para a religião, mas o fato é que nós somos a espécie que melhor se adaptou. Porque não somos mais fortes que outros animais. Os elefantes têm 220 bilhões de neurônios. Nós só temos 220 bilhões de neurônios. Nós só temos 86 bilhões. Mas, devido à complexidade das relações sociais, devido à maturação por vírus por pelo menos 2 vezes e outros multifatores, como a ingesta de proteína, nós crescemos o nosso crânio e ele foi aproximando, o nosso cérebro e o
consequentemente o crânio, e ele foi trazendo neuroplasticamente, ou seja, fisicamente dentro do nosso cérebro, os neurônios foram se concentrando em uma área que é o córtex pré-frontal, que é a nossa calculadora mais potente, cujo melhor conceito é a área que faz o difícil a ser feito quando é necessário. Hoje, o controle emocional que tantos buscam, né? Você acabou aí de citar essa espécie de... É uma anedonia, não pejorativamente falando, que quem alcançou um nível intelectual de conhecimento de si mesmo consegue alcançar, porque a gente consegue evitar descer em tristezas e evitar buscar compensações de alegrias para compensá-las. Por isso, essa sua percepção, né? Somada à arquitetura impressionista das palavras também, que a gente busca... O custo da atenção hoje está muito banalizado, né? Então, tudo isso faz com que hoje nós sejamos uma espécie que dominou o mundo pela inteligência, e não mais. E vamos lá, nós estamos falando E adaptabilidade. dessa máquina perfeita, que pode ser divina ou pode ser da evolução, que você está colocando em um paralelo muito brilhante. Você falou que não tem um manual, mas eu acredito que nós temos um manual sim. Só que é um manual intrínseco, interno, e não ele é externo. Porque toda vez que a gente age com o coração, dificilmente a gente erra. Sim. E todos os equipamentos que nós criamos, nós tentamos colocar um manual neles para que as pessoas possam chegar ali e entender. Mas quando eu vejo uma mãe agindo pelo próprio coração, dificilmente a gente vê uma mãe errando. E não tem como você falar assim, faça isso para uma mãe. Porque é só uma mãe que sabe como deve agir naquele momento, naquela hora. E nós estamos falando de uma banalização, cara, do conhecimento. Onde que antigamente palavras igual a sua, cara, eram muito projetadas, eram muito respeitadas. E hoje, quando você fala desse jeito, você chega a incomodar as pessoas. Sim. Porque as pessoas hoje, eles não falam mais daquilo que eles sabem. Eles falam daquilo que eles acham. Será que não existe um processo de emborrecimento desse cérebro, dessa máquina poderosa, que a gente podia usar de uma forma muito mais brilhante, que consome 20% da nossa energia vital? Sim. De uma forma melhor? Ou você acha que o caminho é evolutivo nesse sentido das pessoas continuarem usando redes sociais, continuarem acreditando em inteligência artificial para, de fato, viver essa Matrix? Porque a Matrix que você está falando somos nós alimentando através da nossa energia que nós geramos as máquinas do futuro que vão criar esse simulacro para a gente. Você acha que nós estamos caminhando para isso ou ainda tem uma salvação? Então, nós vamos ter aí diversas amostragens na sociedade, né? Uma parte delas vai buscar a evolução, o que a gente hoje chama de conscienciologia, né? Consciência é estático e já se entende que somos eternamente imperfeitos, ainda que finitos, ou seja, somos seres por essência incompletos e por isso a busca constante, né? Por estudar, por viver essa autometamorfose, ela é necessária. Vida é movimento. Alguém em depressão fica paralisado, dorme. Estar em movimento faz com que nós, via de regra, entremos em circuitos fechados que se retroalimentam, hábitos e coisas do tipo. E o incômodo causado por isso, né, que vem... Tudo segue uma ordem para existir, mas só evolui via caos. Então você tem um circuito retroalimentado, todo mundo tem, que são os hábitos, e em determinado nível, o prejuízo que isso causa vai gerar um caos que vai te movimentar, né? Você está falando em intelectualidade, mas tem uma parte de energia também, Alma. Sim, e a doutora Sâmia manja disso, né, Alma? Como é que é o negócio do reiki para poder entender sobre isso? Das energias, desse karma, de tudo que acontece, doutora Sâmia? A gente conversou um pouco nos bastidores, né, sobre essa questão energética e de emoção, né? Tá tudo interligado. Sim. É uma máquina muito complexa, né? O ser humano. Agora vamos lá, doutora Mauri. Religião, porque você é uma religiosa. Nós estamos falando de parâmetros, nós vamos tentar agrupar isso tudo numa unanimidade. Como que você enxerga isso perante a religião? Do que as pessoas fazem, do karma delas, daquilo que elas plantam, elas colhem. Como é que diz isso na religião? Na palavra, na própria Bíblia já fala, né? Que aquilo que você planta, você colhe, né? Isso aí já é bíblico. E a gente não trabalha com a questão do karma, mas a gente trabalha com questões de maldições hereditárias, né? Que passa de geração em geração e se não chega numa geração e quebra, aquilo vai dar continuidade.
Então a gente trabalha dessa forma. Mauri, você levantou uma bola pra ele que você não tem noção. Você deu um presente pra ele, porque a proposta dele é justamente essa, né, Fernando? A conscienciologia sobre isso é muito interessante, porque nós vamos ver de diversos pontos de vista algo que na essência é a mesma coisa. Como é que você fala da doença para as pessoas poderem entender que você pode quebrar isso, cara, através de um comportamento? Sim, então, nós não temos, por exemplo, em relação à maldição hereditária, os nossos desejos, olha que coisa incrível, hein? Os nossos desejos não nos pertencem. Eles são uma construção do nosso sorteio embrionário genético da nossa concepção. A gente não era ninguém, o espermatozoide encontrou o óvulo. Opa, vamos ali? Vamos ali. E ali foi tendo a divisão celular com... E aí chega lá naquela caminha maravilhosa. Não vamos ficar aqui? Não é? Um vira quantos? Quantas células? Então, ali, além das 112... Transforma numa só carne. Das 112 características que o planeta reuniu para ter vida, né? Ali você tem... 112 coincidências. 112, entre Pra aspas, poder ter vida. coincidências para acontecer, você chega num ponto em que bilhões de espermatozoides estão com você numa corrida. 300 só um ganha. a 600. 300 a 600. E só você tem que ganhar aquilo ali. Então, se você ganhou, é sinal que isso é um prêmio, né? É muita coisa vitorioso. junta para você estar aqui. E aí, via de regra, a gente está em rota de colisão com aquela pergunta que eu disse: qual é a vida que vale a pena ser vivida? Opa! Vamos tocar nesse assunto. Vamos lá. Enquanto maldição hereditária, os nossos desejos dos antepassados, né? Agora que adultos nos tornamos, né? Para que sejamos adultos funcionais, nós temos que abrir mão do prazer imediato que esses desejos nos trazem e buscar os nossos próximos desejos, não pelo prazer que nos causam, mas pelo resultado que trazem. E aí é muito interessante Que não porque... diferencia dos animais, desculpa te interromper. Exatamente, senão nós nos tornamos animais. E dizia Kant, livre é o ser humano que faz o que não quer, Exato. pois não se entrega à escravidão dos seus desejos, que Exato. nem seus são. Exato. Então, Eu só adoro essa frase, é Eu também. maravilhosa. E eu tenho uma para rebater ela, tá Chega a bom? arrepiar. o interessante... Pablo Neruda diz o seguinte: sabe qual é a melhor forma de você lidar com seus desejos? Uhum. Se entregando-se a eles. Sim, mas aí vem os gregos e dizem nada é excesso, vem os romanos e dizem virtus in medio, virtude está no meio. Eu acho. E essa é uma equilíbrio, disputa né? interna, porque qual é o prejuízo em relação ao prazer? Então, dentro disso, a psicoeducação e neurociência hoje tem precisão cirúrgica, através de método, para transformar o estilo de vida das pessoas. E em relação ao reiki, eu recebo reiki há 4 anos com a Rita lá de Santa Teresa, da Rua Recebo Legista. reiki. Por que você falou recebo reiki? Porque eu deito numa maca e ela faz todo o Toda processo ao qual administração, né? eu não conheço as profundamente, mas conheço o efeito. Ali, ó, quem conhece. ó. Ele cria e aí eu posso Tô certificar chamando ela e pro validar. bate-papo. Olha lá como é que ela já tá, ó. Já tá brilhando o olhinho. Canda a boca babando. Mas você sabe que na minha religião, né, que eu sou cristã, a gente não... Porque o reiki a questão da imposição de mão. Mas nós também usamos a imposição de mão para cura. A cura através da Né? energia. Através da unção, a gente fala que é a unção que Deus entrega pra gente, porque É é exatamente essa ligação, né? E rapidinho, a questão da maldição hereditária... Rapidinho. Rapidinho. Essa é uma volta? Voltando lá na... Voltando lá. É um Ela falou tão adendo. bonitinho. Rapidinho. Falando sobre a questão da maldição hereditária, hoje a medicina já comprova que o câncer, né? Hoje, claro que hoje o câncer é devido por causa de vários outros fatores, a não ser uma maldição hereditária, né? Tem vários família. estudos, Hoje tem, né, vários estudos, mas os estudos já comprovam que é por causa da questão hereditária aí, Sim. né? Porque, por exemplo, na minha família, né, a família dos pais que me adotaram, vários morreram por causa de câncer, Sim. né? Pro lado da minha mãe e pro lado do meu pai. Aí tem a questão da bebida, Sim. né? O avô bebia, aí o neto. Aí como que você entende sobre isso? Então vamos lá. É muito triste para quem avança profundamente no estudo se sentir transitando entre zumbis quando um nível de conhecimento já está à disposição e as pessoas não fazem uso. Sim.
A bebida foi comprovadamente caracterizada agora como carcinogênica número 1. Eu não bebo, não fumo. Não, você tá brincando. Sério. Se tiver um isso? copo de cerveja, um cigarro, eu Mas não é recomendo pela quantidade, cigarro. não? Não há nível seguro. Sabe por quê? Porque a bebida é permitido. Uhum. Muitos cigarros é uma proibição, Mas entendeu? é não se embriagar, Pois né? é. A Bíblia também traz, porque a gente tem esse manual. Sim. Fala que a bebida, você pode até beber. A gente não é proibido de beber, mas é a questão do excesso. Então, olha só. Primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro, né? O cérebro da gente, ele só processa o que a gente acessa, absorve e experiencia. Eu falo com meu filho, ó, você ganhou o primeiro carro, não corre. Ele não experienciou, ele acessou, absorveu, mas não experienciou. Ele vai bater, não deu outra. Meu menino fez 19 anos, eu falei, você vai virar a esquina e vai E não correr. foi uma maldição hereditária. Não, foi um não, alerta. isso aí não Foi foi. burrice. Um alerta, mas ele escutou. Isso aí não. Entendeu? E E- foi uma experiência vivida que você teve e que você posicionou pra ele. Mas ele decidiu, ele Decidiu. quebrou a regra. E eu estava dentro do carro. Foi uma Então você regra que ele presenciou deu. ainda. Presenciei. Eu falei, Parabéns, você conseguiu. Falei, você não tem olho na nuca. Sempre que der ré, você tem que ir bem devagarinho, na certeza. Só trabalha com certeza. Enfim, paguei a parte da batida, a mãe dele pagou outra parte. Não bateu mais. É normal. Sim. Então, em relação à Viveu a bebida, talvez a informação mais importante a quem deseja diminuir ou parar é que a excitação causada pela bebida, ela é infinitamente inferior à excitação causada, manipulada pelo estilo de estética da existência. Uma pessoa, que no caso sou eu, que tem sono de qualidade, exercício, alimentação, rotina, os conscientes controlados de telas e principalmente fuga do eixo do estresse, se eu vou para balada, eu tomo um banho frio de 40 minutos, por tudo enquanto é sagrado, que eu não preciso mentir isso, ninguém me aguenta. Eu tomo banho às vezes só de 20 minutos, porque não eles me mandam embora. Ninguém te aguenta de tão agitado que você está. Com a diferença de que eu não tenho aquele tipo de alteração de consciência, eu lembro de tudo, as horas duram mais, porque a bebida muda a percepção dopaminérgica de tempo, Exato. e eu não ponho álcool na boca e entendo que se eu colocar uma área do meu cérebro, que é o córtex cingulado anterior, onde são tomadas as decisões, a chave executiva do nosso comportamento, durante o uso do álcool ela fica alterada. No dia seguinte, o cara de ressaca, ele percebe que ela está alterada, Ressaca mas ela vai moral? demorar de 3 a 6 meses para voltar a esse equilíbrio químico, porque o álcool ultrapassou a barreira hematoencefálica e foi lá nesse núcleozinho e bagunçou. Ali nós temos serotonina, noradrenalina, GABA, glutamato, e isso fica bagunçado. Ou seja, quem faz uso de álcool não performa bem nas E decisões. por que eu É uso verdade. álcool para poder justificar o meu fracasso, as minhas decisões ruins e prefiro viver nessa, mais uma vez, nesse simulacro, porque lá eu não tenho muitas responsabilidades, Sim. do que viver, porque eu percebo que você é um cara que tem a razão do seu lado, mas você não tem a razão porque você veio através de um processo que você ganhou isso ou que você tem. Quando a gente chega para uma pessoa e fala, pô, cara, você é muito inteligente, é muito mais um insulto do que um elogio. Porque a gente percebe que você estudou isso, que você buscou isso e que você tem um esforço tremendo para se manter nessa lucidez. Já aquela pessoa que não quer a responsabilidade de estar lúcido o tempo todo, de ter que assumir suas responsabilidades, ele foge para esse lado. E acaba usando dessa parte de vício, de droga, de bebida, para poder expor um lado dele que talvez ele nem tenha coragem de ser. Por que as pessoas preferem a simulação, cara, do que a vida real? Desconhecimento. Nada para além disso. Desconhecimento do que é regulação emocional, desconhecimento do efeito de parasitose, parasita hospedeiro. Não necessariamente, não tem um parasita físico lá, mas a relação, a dinâmica da entendi bebida o é parasita. comportamento. O cara defende que deve beber. Eu só bebo uma latinha sábado. Eu bebo pra ficar ruim. Se fosse pra ficar bom, eu bebia remédio. Exatamente. O cara que fuma também. Então, essa relação de parasitose, a dinâmica de parasitose do vício, do hábito, que no cérebro é uma circuitaria neural só, inclusive em substâncias exógenas de abuso. E que dá uns curto-circuito de vez em quando. Dá, com certeza. Mas as pessoas desconhecem. Então, por isso é muito importante que eu, principalmente, coloque em prática isso na minha vida para que eu dure muito, para levar para o número máximo de pessoas
que têm interesse, que estão aí na revolta dos Maravilhoso. atentos. Como te encontra? O que você oferece? O que você pode ajudar as pessoas? Qual é a dor que você consegue fazer com que as pessoas possam curar? Então, Olhando para aquela câmera ali, ó, bonitão. vamos lá. Você que está em casa, né, que quer realmente mudar de vida, hoje eu estou lá no Instagram, a forma mais fácil é o Instagram VIP_Vantagem, no singular. A gente tem um projeto filantrópico, eu espero levar isso como um projeto de saúde pública, e eu preciso explicar isso rapidamente também. Eu estou tentando furar aí as camadas burocráticas do governo para levar isso para a população, porque nós estamos, nesse exato momento, em meio a um colapso pandêmico invisível de saúde mental. Nós vamos perder muitas vidas. A pandemia todo mundo viu, mas Sim. esse que está acontecendo é silencioso. É porque ela é consequência da pandemia de Covid, asseverada pelo uso de telas e suas disrupturas físicas no cérebro, neuroplásticas. Então, nós teremos perdas de vidas, e o meu insucesso, né, em levar isso para a esfera da saúde pública ceifa um número maior de vidas. Então, nós estamos tentando correr atrás disso, e agora acredito a gente vai ter relativo sucesso. E assim, não fica ninguém para trás, né? Fernando, você falou um negócio tão grande e que é invisível mesmo, cara. O tanto de gente que tá nós vamos ter batendo no muito carro, extermínio. tá sofrendo acidente, tá sendo... Isso no primeiro processo mais básico, para Sim. ficar fácil para as pessoas. Sim. Nós ainda não entramos na parte ainda da cerne da mente da pessoa. Sim. Mas só da distração, acidente de moto. Cara, outro dia eu vi um cara no WhatsApp, numa moto. Sim. E aqui, ó. E assim, e a moto foi tombando assim. De repente, na hora que ele assustou, ele... loucura. Loucura. Cara, numa moto. Então, isso é um dos desdobramentos do estresse, é a ansiedade, que inclusive sustenta a gente num patamar de estresse. Ela tem por característica a aceleração do pensamento, e a gente consegue eliminar a ansiedade com uma consulta de 1 hora. Você tá brincando. Eu achei incrível isso. Não, ele vai estar lá terça-feira. eu tô no Encontro dos chocada, Empresários, semana que vem. maravilhada. Depois vai fazer uma sessão com os nossos parceiros. Por favor. Nós já vamos começar a implantar na elimino- sua... Por favor, isso é Então, maravilhoso. vai ser as Seu pessoas- futuro. Eu quero ver ele fazer isso com as manicures lá que eu Ah, eu também trabalho. quero. Cleinha. Eu quero ver ele consertar a Vivi. Eu quero ver ele consertar. Eu quero ver ele consertar a Vivi. Lu. E tem um cara lá no salão que, se ele consertar, eu vou dar um dinheiro pra ele. Eu também. O tal de Fernando. Se você fizer ele chorar, eu também Fernando vou dar um Bernini dinheiro. sente todos os cheiros, todas as pressões. Eu conheço Fernando ele. tá em 2035. Tá. Quero que você dê um ajuste nele ali pra... É uma pena que ele não esteja aqui. Eu achei que ele tivesse aqui, até trouxe algo para mexer com ele. Olha, O Fernando. teste da ansiedade tá Manda aqui, pra ó. gente. Ai, que legal. Isso aqui é um dinheiro, né? O dinheiro tá Gente, que Olha aí, lindo. Fernando. recheado por notas de dólar em ouro. Gente, que coisa E isso aqui é o teste da ansiedade. Isso gera uma ansiedade nas pessoas. A gente manda pegar, sentir, porque tudo é energia, né? Por quê? Porque o dinheiro, ele não compra nada. O dinheiro, ele é a manifestação energética de uma estratégia anterior que você teve ou deixou de ter. E hoje, a gente, por regulação emocional do Ocidente capitalista, a gente vive a ansiedade de nos tornarmos ricos. Sim. Só que é muito importante saber como funciona a energia do dinheiro, e é muito importante entender que, se você não estiver preparado para ele, ele só vai exacerbar o que você é hoje. É verdade. E a preparação para ter dinheiro, hoje a gente tem um movimento fantástico, que são empresários, que eu faço personal mind para eles, que querem se tornar low profile, que querem se tornar gray man, aparecer menos, porque isso condiz com todo o treinamento da estética da existência, de ser feliz com o que E é nós verdadeiro temos. ser rico, né? Você ensina o cara a ser rico de verdade. Sim. Porque ser rico de verdade não necessariamente é você se aproximar dos bens materiais ou de Sim. tudo aquilo que o poder possa te dar, mas de fato você ser poder de saber que a qualquer momento que você tem, você pode abrir mão. Porque o pneu da Ferrari fura, e Nelson Mandela, 26 anos preso com altíssima qualidade dos pensamentos. Epicteto foi sequestrado por Marco Aurélio, teve os braços e as pernas quebrados.
continuou com a qualidade dos pensamentos, se tornando consultor de Marco Aurélio. É muito importante entender que desejo é falta. E se eu tiver tudo e a minha mente for perversamente atrás de tudo, nada me satisfaz. E esse é o conflito, né, de Alexandre o Grande, Que Sim, lindo. junto Isso com o mesmo. cínico. sim. Quando ele chega até um filósofo e vai lá entender por que o cara estava abrindo mão de tudo, que é um filósofo que tinha na Grécia Antiga, que ele abria mão de tudo, entendeu? E de repente ele morava, até a brincadeira do Chaves, que ele morava num barril, esse cara estava morando no barril. E quando o Alexandre o Grande chega pra frente dele, e na hora que vai falar com ele, ele vai e questiona Alexandre o Grande: quem é você que está na minha frente, que se julga maior do que eu e que me toma o raio do sol? Olha só, o cara chegou É muito fazendo interessante, sombra né? nele, e ele, assim, no minúsculo que ele podia viver, e o Alexandre o Grande, no máximo que ele podia conquistar. No entanto, no final da vida do Alexandre o Grande, ele pede para ser enterrado com as mãos para fora, e por Sim. onde que passava, largava as riquezas dele, provando para todo mundo que a gente não leva nada dessa vida. E o cara chega para ele chamando ele de ladrão, porque ele tava roubando os raios de sol e fazendo sombra no cara. Sim. E aí a gente vê que, por exemplo, hoje a nova onda se surfar, empresarialmente falando, é a relação terapêutica, né? Então imagina que as empresas hoje tenham na sua esteira de produtos o primeiro produto que era há 20 anos atrás, aquela novidade de promover experiência, né, para fidelizar o cliente, estreitar os laços empresa-cliente, hoje é relação terapêutica, porque muito antes de qualquer produto esse cliente precisa eliminar a ansiedade, entrar na estética da existência e entender a si, como diziam os gregos, né? Conhecer a ti, cuidar de ti, inspira e todos antes de ti, e nada em excesso. Então, isso hoje é o que a empresa vai colocar no empresário primeiro, é a primeira camada a perfurar, a gente faz isso com Personal Mind. Depois, dentro da NR1, a gente faz isso para o quadro de funcionários, transformando durante um ano o estilo de vida, e depois a gente leva isso para os clientes, estreitando os laços de relação terapêutica. Fernanda, a gente tem papo aqui para mais 10 podcasts. delícia, é Porque você verdade. fala com uma segurança, e o mais importante, você não fala do que você estudou. Sim. Você fala do que você aplicou em você. Porque Sim. eu vi Eu essa pesava jornada. 120. Eu vi um Hoje cara corro a 12 maluco, nesse- doente, correndo atrás do sucesso, querendo ganhar dinheiro, aquele negócio todo. De repente, eu encontrei outro ser humano. Tudo muda. Bacana, Eu né? encontrei um cara que se utilizava do seu corpo para poder chegar nos seus propósitos e que largou o corpo e começou a usar a sua mente Sim. para poder fazer com que as pessoas chegassem no propósito dela. E hoje Sim. eu tô de frente a um cara verdadeiramente rico. Mas no final do Papo Salão a gente tem 2 desafios, né, Aham. Lauriana? Isso, 2 Só, desafios. só lembrando, detalhe, que ele falou que eu trabalhava com o corpo, eu não era garoto de programa, não. Eu logo Se é pra pensei ser pornô, isso, hein? vamos ser Achei pornô. até bom você Eu trabalhava com rastreamento de mudar isso aí. veículos, né? Esse é o cara sério dentro do palhaço? Vai que, né? Hoje Né? em dia, né? Do job. É E do nós job. temos no final, né, um desafio que eu tenho certeza que esse vai tocar o seu coração. Claro. É uma música Uhum. que você goste, né? E vou passar para a doutora Sâmia falar o E uma próximo. frase que você leva com você, né? Que te inspira. Vamos lá. A música, eu acho que tem muito a ver. É uma música até pouco conhecida, mas muito poderosa, que é a música Ressurreição, que o compositor Francisco Mário fez para o Enfio, que era um cartunista, né, da época da década de 80, né? E o irmão ele teve um problema no sistema nervoso central, estava ali nas últimas horas, né? E o irmão foi lá no leito de morte, ele estava em coma, e em coma a pessoa ouve, né? Não vê, mas ouve. E ele compôs essa música para esse momento. Essa música chama Ressurreição. Se vocês procurarem aí nos streamers, vocês vão achar. E eu acho que a gente vive um momento de ressurreição individual de cada um, porque as pessoas estão em rota de colisão com pensamentos catastróficos, né? E esse cenário que conduz todo mundo a isso. Exato. E eu acredito que talvez ouvindo uma música a pessoa possa iniciar uma jornada, né, do conhecimento, não necessariamente comigo, mas de neurociência e filosofia, que é modos de vida e modo de vida. E a frase agora? A frase mais interessante para o momento é realmente aquela que eu já tinha dito sobre qual é a vida que vale a pena ser vivida. Né? Você que está em casa aí, se faça essa pergunta
E a partir, né, desse circuito retroalimentado de hábitos que você vive, se entregue ao caos, entenda que você, e aceite com humildade a limitação de que você não controla o mundo externo e canalize todas as suas energias para o mundo interno e ela passa a sobrar. Isso é muito interessante. Qual é a vida? Qual é a vida que vale a pena ser vivida, né? Vamos encerrar esse podcast hoje com essa pergunta. Gente, eu vou sair que é uma um nova triplex mulher aqui. na mente da Triplex gente, na né? cabecinha da Fernanda, Mauri. obrigado. Eu que Não, aqui agradeço. já encaixou tudo. Adoro. Privilégio. Vamos marcar um falar segundo sobre- bate-papo aí. Vamos sim, porque o Eu assunto é também. denso, né? A gente tem muito para Isso, falar. E dá Muito ramificação bom. para tudo, para com certeza. pessoais, profissionais, emocionais e tudo mais. Não é isso, meninas? É isso. Nossa. Obrigado, pessoal. Perfeita. Um abraço a todos.